Boa noite. Nós vamos iniciar a aula 4 do nosso curso. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. E hoje, em especial, nós abordaremos juntos o livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 3 e 4. Este tema de hoje, ele consiste como base para as demais aulas, demais estudos que nós vamos fazer do livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, o tema matéria mental, por ele estar presente, o conhecimento dele está presente em praticamente 98% das aulas do curso, foi dividido o tema matéria mental em 2 dias, no qual, no caso hoje, onde nós vamos ver como que os átomos mentais, eles promovem radiação, como é promovida a radiação das ondas e as frequências, e é extremamente ali na frequência que dá a sintonia para a conexão mediúnica com as entidades, seja também encarnados ou desencarnados. E aqui é onde entra uma parte da física que André Luiz apresenta no Mecanismos da Mediunidade. Então é aqui que nós vamos, na verdade, usar, eu vou até pedir licença para usar apresentar os conceitos em ordem um pouco distinta e com bastante ilustração para a gente poder visualizar alguns aspectos que ele trouxe aqui nesses capítulos. Então, a matéria mental. Antes disso, nosso estudo anterior foi sobre psicoscópio. Nós vimos que existe o salto quântico, que o elétron ele é excitado, passa para um nível superior, e quando o elétron retorna para o nível de base, libera uma onda. E aqui nesse capítulo, André Luiz começa dizendo que Maxwell, aquele que postulou as leis das ondas eletromagnéticas, né, aquelas equações, também vistas há 2 aulas, a partir daquele tempo, século XIX, acreditava-se que a luz tivesse apenas um comportamento como onda, ondulatório. Foi então que, ao realizarem alguns experimentos, perceberam que a luz apresentava momento, que a luz ela apresentava uma capacidade de colidir com as coisas. Então o experimento que fizeram, irradiaram um feixe de poeira, acenderam uma lâmpada e viram que aquela poeira se mexia um pouquinho por causa da luz. Poxa, então a luz balança a poeira. Se a luz consegue deslocar uma poeira, então a luz, as ondas, elas entram em contato, empurram. E aí eles pensaram, poxa, mas como a luz pode empurrar as coisas, empurrar as poeiras, se ela é uma onda? Einstein, ele, estudando trabalhos anteriores, ele desenvolve um experimento que ficou famoso como sendo o efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico. Esse efeito, esse experimento dele foi assim, muito simples. Está presente no nosso cotidiano. Ele montou um aparato no qual a luz entrava por uma janela, e quando a luz colidia com alguns metais de sódio, eles liberavam elétrons. No momento que a luz colidia com os metais liberavam elétrons. E ele media uma corrente elétrica por isso. Então esse efeito passou a ser chamado como efeito fotoelétrico. Uma descoberta dele, por isso ele ganhou o Prêmio Nobel de Física.
Este efeito fotoelétrico é a base aqui. Nós temos um controle remoto, eu aperto o botão, o slide muda. Por quê? Porque saem fótons daqui que vão até o sensor e no sensor libera elétron para ocorrer a mudança do slide. Libera elétron e o princípio físico é o mesmo. Então, o detalhe, mas qual a importância dessa descoberta do Einstein? A importância é que ele descobriu que para cada fóton de luz emitia um elétron. Quando ele aumentava a intensidade de luz, a quantidade de fótons, aumentava-se a quantidade de elétrons liberados. Então ele pensou, poxa, se eu aumento a luminosidade, eu vou ter mais elétrons liberados. Então isso é fantástico. Por quê? Ele viu que com a intensidade de luz liberava maior corrente elétrica. Só que por outro lado, quando ele reduzia a energia dessa luz, aqui foi ultravioleta. Se ele irradiasse, ao invés do ultravioleta, uma luz vermelha, que tem uma energia mais baixa, a velocidade dos elétrons era menor. Então, com isso, ele percebeu, poxa, de acordo com a energia da luz, eu vou ter uma energia desses elétrons, e aí conseguiu perceber que a luz se comporta como partícula. Partícula de luz recebeu o nome de fóton. Então, aqui embaixo podemos ver, está escrito fóton é igual a onda partícula de luz. Então o que é a luz? Se alguém for explicar ou se perguntar para nós, perguntar para você. A luz é onda? Não posso dizer que ela é onda. Ela é partícula? Também não posso. Eu posso dizer que a luz se comporta como onda e ou partícula. Nós já vamos linkar isso com a mediunidade. Então, feito isto, nós aqui, Einstein comprova que a luz também se comporta como partículas de energia. Aqui nós estamos vendo partícula. André Luiz, claro, por causa até da época em que o Chico psicografou, ele usou muito o termo corpúsculo. Então, na leitura que que é feita, nós vemos corpúsculo mental. O que significa corpúsculo? Partícula. Então, partícula. Então, a luz, ela se comporta como partícula ou como onda eletromagnética. Isso graças a Planck e Einstein no início do século XX. Hoje já existem experimentos, inclusive em 2012, na revista Science, foi comprovado que a luz também pode se comportar como onda e partícula simultaneamente. Conseguiram descobrir um estado em que a luz se comporta como onda e partícula ao mesmo tempo. Ao longo dos anos, eles foram estudando os átomos, início do século XX, o átomo. E viram que o átomo, ele tem um núcleo, a partir de experimentos, comprovou-se que ele tem um núcleo e os elétrons em órbita. Muito bem. Como é que os elétrons se organizam em torno do núcleo? Em torno do núcleo, nós temos as camadas diversas, nas quais os elétrons entram em órbita, e aqui no caso, a camada K, L, M, assim como aprendemos em alguns anos atrás. As camadas consistem nas órbitas dos elétrons. Além disso, o núcleo é formado por partículas bem menores, que são os quarks, e o elétron vai formar uma nuvem. Não se sabe qual é a posição do elétron em torno do átomo, em torno do núcleo. Sabe-se que forma uma nuvem de elétrons, porque você não sabe a posição exata. Então o elétron vai orbitar em torno do núcleo. Tá? Orbitar. Então são os orbitais que nós vamos ter aqui. Aí nós estamos falando por enquanto de elétron, do átomo, de onda. A luz é onda e partícula. Aí teve um cientista aqui chamado Louis de Broglie,
que ele pensou assim, bom, já que a luz, que nós pensávamos que elas eram ondas eletromagnéticas, mas comportam como partícula, tem dualidade onda-partícula, será que as partículas, por exemplo o elétron, também não vai ter uma dualidade partícula-onda? Ou seja, será que essa partícula do elétron que está aqui, formando a escada, esse elétron não se comporta como onda também? Ao invés de pensar que é só uma partícula? E aí ele, na sua tese de doutorado, esse físico francês, ele desenvolveu uma teoria e foi aceito, inclusive. E isso em 24. Em 27 já foi possível a confirmação experimental que os elétrons também se comportam como onda. Então, ou seja, quando irradiamos elétrons, feixes de partículas, no caso elétrons, eles também terão frequência. Então, aí nesse momento, André Luiz até usa uma frase aqui, que nesse momento, os cientistas perceberam que a matéria, que a gente vê como palpável, na verdade ela é formada por ondas, ela se comporta como onda também. Então é onde a matéria foi desmaterializada. Ela é constituída por ondas. E qual que é o significado para nós? No capítulo 4, até aqui nós estamos no capítulo 3. No capítulo 4, André Luiz aproveita desses conceitos e apresenta que a matéria mental é constituída por átomos também. E que os átomos da matéria mental obedecem à mesma lei dos quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória. Então a frase foi que os átomos mentais se comportam de acordo com os átomos físicos na física quântica. De que maneira? Vamos ver um exemplo. Aqui um elétron. Se um elétron estiver em alta velocidade, sabemos que tem dualidade onda-partícula. Como onda, ele tem essa característica com uma frequência elevada, onda mais curta. Se a velocidade do elétron for menor, então, olha só, diminuiu a frequência. Vamos lá para avançar alguns capítulos do livro. Mais adiante no Mecanismos, também veremos aí de forma mais profunda, nós irradiamos elétrons mentais. E em que situação elétrons mentais? Aqui, capítulos mais adiante, aqui no Mecanismos. Quando estamos focados, concentrados em alguém, em algum livro, vamos supor que nós ganhamos um livro e começamos a ler. Aí nós vamos prestando atenção na primeira frase, segunda, e você está focado naquela leitura, ou daquela notícia do jornal. No momento que você está focado, nós estamos irradiando elétrons mentais. Só de estar num estado de atenção pacífica, nós criamos uma concentração de elétrons e isso terá uma frequência de emissão. Esta frequência, essas correntes de elétrons mentais, elas descem, coronário, passa por todo, e aí nós vamos ter ali os agentes mentais. Vamos ter o fluxo mental passando pelo centro de força, o eixo neuroendócrino. E aí, esta é a matéria mental que vai organizar ou desarmonizar o complexo físico, o corpo físico. Então, se eu estou atento, se eu cultivo um hábito da minha atenção em situações menos felizes, onde somente notícias ruins e me sentir um prazer nisso, a frequência dos meus elétrons mentais será uma. Esta frequência vai alimentar ao funcionamento das células do nosso corpo físico.
e ao mesmo tempo vai criar um campo à nossa volta. Por que um campo? Porque partículas em movimento, partículas elétricas em movimento, gera campo magnético. Então todos, por exemplo, todos podemos ver o fio do microfone aqui na frente. Este fio, no fio está passando uma corrente elétrica. São elétrons que fluem. Em torno do fio, forma-se um campo magnético. Então sempre que eu tenho uma corrente elétrica, forma-se um campo magnético em torno do fio, e isso pode ser percebido por algumas medidas. Se essa corrente de elétrons mentais descem em mim, então essa corrente vai criar um campo, como se nós fôssemos o fio agora, cria um campo o quê? Magnético em torno de nós. A complexidade desse campo é maior, evidente, do que o que passa no fio, porque nós temos um perispírito, temos um corpo físico. Então esse campo vai ser percebido em nós como sendo a aura, a nossa aura. A nossa aura consiste na expressão deste nosso campo eletromagnético a partir de um fluxo que passa em mim. Um fluxo de correntes mentais, de agentes mentais, geram em torno o quê? Um campo eletromagnético que ele vai se expressar como sendo a aura. Vamos ver a frase de André Luiz em seguida, ou melhor, referente a isso. Capítulo 4, capítulo 4, Corpúsculos Mentais. Ele diz assim: temos ainda aqui as formações corpusculares com base nos sistemas atômicos, em diferentes condições vibratórias, considerando os átomos tanto no plano físico quanto no plano mental, como associação de cargas positivas e negativas. Aí ele diz: assim é que o halo vital ou aura de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais. Então as correntes atômicas sutis vão constituir o nosso halo vital ou aura, e continua dentro de normas que correspondem à lei dos quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória. Por que lei dos quanta de energia? É aquela questão do salto quântico. Vamos pensar num átomo normal. Se a gente irradia uma energia nesse átomo, uma energia que seja correspondendo ao calor, esse átomo vai irradiar uma onda infravermelho, raios infravermelho. Quando irradiamos uma energia maior, já entramos nas ondas médias, é onde o átomo irradia vermelho. Por exemplo, ferro em brasa. Você põe um ferro em brasa, aquele metal recebe muito calor, que acaba irradiando vermelho. Assim por diante, frequências de ondas médias, como vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, e quando passa do violeta já entra no ultravioleta, é quando a energia que o átomo recebe é mais forte, e ele vai irradiar uma frequência maior, correspondendo ao ultravioleta. Se quando nós damos uma energia maior para esse átomo, e quem vai sofrer salto quântico não é o elétron, mas sim o núcleo, quando é um núcleo lá dentro que sofre
esse salto quântico, aí nós temos a emissão de raios gama. Raios gama. Muito utilizado, óbvio, na medicina nuclear. Temos, né, várias aplicações. Então, de novo, se a energia que o átomo recebe é mais baixa, o átomo inteiro vai se movimentar e aí corresponde à emissão de calor. Tá? Igual, imagine duas bolinhas e uma mola e o átomo vibrando. Aquilo vai levar irradiação de ondas longas, infravermelho. Quando a energia é maior, capaz de movimentar os elétrons, aí tem aquele salto quântico, libera luz, que pode ser do vermelho ao violeta. Quando passa do ultravioleta, e a energia recebida pelo átomo é capaz de penetrar no átomo e atuar no núcleo e movimentar o núcleo, uma energia bem maior. Energia nuclear. Todos sabemos que a energia nuclear é poderosíssima. Por quê? Porque é capaz de excitar o núcleo do átomo. E para excitar o núcleo de um átomo tem que ser muita, muita, muita energia para que o núcleo irradie uma onda como o raio gama, por exemplo, raios cósmicos e assim por diante. Se quisermos fazer mover um quark nesse núcleo, aí tem que montar um acelerador linear, igual aquele em Genebra, o LHC, para fazer vibrar essas partículazinhas que formam o núcleo. Está clara a ideia? Estamos conseguindo? Está clara a ideia? Então, quanto maior a energia, mais profundo é capaz de excitar o núcleo do átomo, e o núcleo excita e irradia a luz. Voltando para a aura agora. A aura, para quem é clarividente, percebe que tem cor. Tem cor. E quem está vibrando essa cor são esses átomos mentais que formam essa corrente mental em mim, em nós. E esses átomos mentais, eles estão constantemente sendo excitados e irradiando onda mente eletromagnética. E aí vai ter o quê? As cores, correspondendo ao estado mental e emocional nosso e das pessoas. E de onde vem isso? Desses átomos mentais. Então nós vamos ver agora, aqui, apenas uma rápida ilustração, como vimos na semana anterior. Um elétron em torno do núcleo, para ele ser excitado, ele recebe energia. Olha lá, recebeu energia, ele é excitado. Então sofreu um salto quântico. Quando o elétron retorna para a órbita anterior, libera um fóton. Ele libera um fóton, que é a onda eletromagnética, ou partícula de luz. Se agora trazendo para o átomo mental, quando a vontade é acionada mais forte, ocorre nos átomos mentais, que constituem o nosso corpo espiritual, salto quântico, e aí quando ele retorna para a órbita anterior, irradia a onda mental. Então isso acontece com milhões de átomos que estão fazendo parte da nossa corrente mental aqui. Então se irradiou o amarelo, opa, então estou vendo uma parte amarela na aura do meu irmão. Radiou verde, então aí, por isso que André Luiz fala que cada um de nós vamos irradiar ondas mentais de acordo com a corrente mental peculiar de cada um, peculiar que nós temos. E aí ele diz aqui, André Luiz, que essas forças em constantes movimentos sincrônicos ou estado de agitação pelos impulsos da vontade, que pode ser uma má vontade, é uma onda. Agora, boa vontade, sabe, está com má vontade, é uma coisa. Agora, a boa vontade é outra. Aí, quando se fala, tem que ter força de vontade para superar essa dor, essa dificuldade, realmente tem que ter força, porque a vontade, ela é uma força intrínseca no espírito. É um atributo que todos nós temos. A questão é que, ao longo da evolução, nós vamos ampliando a capacidade dessa vontade, que se desenvolve junto com a inteligência. A inteligência e vontade vão se desenvolvendo juntas
para que o espírito consiga se expressar em sabedoria, inteligência, em amor, a vontade operante. Então, Chico Xavier, Madre Teresa, a vontade extremamente forte, profunda, porque era capaz de excitar átomos mentais com frequências elevadas, frequências maiores. Francisco de Assis, no momento de uma cura, era aquela conexão com Cristo numa vontade profunda de ajudar o irmão. E sim, ele tinha cabedal moral, energético para fornecer junto. Então é a vontade e a alavanca de progresso do espírito. É a vontade que coordena estas vibrações em nós mesmos. Vimos isso daqui, esta ilustração também, na semana anterior. Quando a vontade é acionada, aí eu posso trazer essa ilustração pensando no hoje, pensando na aura, por exemplo. Né? A coloração que é irradiada de acordo com a corrente que desce, a corrente mental que está descendo em nós, vibrando as cores específicas. Então vamos passar por um outro aspecto, ainda sobre o pensamento. Esses slides que foram saltados, não foi um salto quântico não, serão mostrados nas próximas aulas sobre o pensamento em especial. Bom? Então, no capítulo 4, que estamos, nós temos, André Luiz apresenta o pensamento do Criador, no caso, sendo o fluido cósmico universal. Como já tivemos o tema fluido cósmico, nós vamos passar um pouco mais rápido nessa parte, que nós já estudamos, é que o fluido cósmico universal constitui o pensamento do Criador. E é sobre o pensamento do Pai que vibram os pensamentos da criatura. Então é quando ele diz para nós que o pensamento das criaturas, né, nós espíritos aperfeiçoados que conhecemos sob a designação de potências angélicas do amor, operam no micro e no macrocosmo em nome da sabedoria excelsa. Então, espíritos de alta envergadura, pensamento deles atua no micro como também no macrocosmo. A mente dos homens, indiretamente controlada pelo comando superior, interfere no acervo de recursos do planeta. E a mente embrionária dos animais é influenciada pela mente humana, né, e hierarquiza-se em serviço nas regiões inferiores da Terra, no rumo à conquista da humanidade. Então existe uma influência em cadeia. Nós influenciamos para a evolução dos animais, os espíritos no plano angelical influenciam a nossa mente e como se estivessem puxando a gente para cima. Então esse convívio entre espíritos melhor dizendo, entre princípios inteligentes dos mais diferentes níveis, serve para promover a evolução de todos nós. Em especial na mente humana, ele diz aqui que nós irradiamos basicamente três tipos de matéria mental. Digamos que três faixas, melhor dizendo, três faixas, não três frequências, né? Três faixas. As ondas longas, médias e as curtas. Aí ele diz assim, que as ondas longas, elas são ondas de sustentação da individualidade. As médias correspondem à aquisição de experiência quando estamos atentos, ou em estado de oração. E as ondas curtas são em estados assim, extraordinários, em algumas condições específicas. Essa corrente mental, ela vai descer, eu falo descer, não sei se é a melhor maneira de dizer, mas ela vai dar o estímulo, na verdade, quando eu falo descer no sentido do plano físico, no cérebro e todo o nosso sistema nervoso.
o sistema nervoso é o grande condutor das correntes mentais. Como o fio conduz a corrente elétrica, os neurônios, os nossos nervos conduzem a corrente mental, como esses fios condutores, como o fio condutor. Então é aqui que vai ter lá a influência. Nós teremos a aula da doutora Marlene sobre a glândula pineal. De onde parte? Parte dessa corrente mental, que também fará todo um estímulo nas glândulas endócrinas presentes nesse cérebro. Então, no momento de estudarmos a glândula pineal, nós vamos precisar lembrar que eu tenho uma corrente mental alimentando essa pineal, alimentando todo esse complexo de glândulas presentes. Toda a partícula da corrente mental, nascida das emoções e desejos recônditos do espírito, profundos, né? Se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Então, esses estados mentais nossos, eles irão presidir as sinapses neuronais. As sinapses são coordenadas por essa corrente mental, ou esses agentes mentais, ou átomos mentais, podemos usar todas essas expressões. Então, se as sinapses neuronais estiverem em funcionamento, é graças a essas ondas mentais, ou mento-eletromagnéticas incessantes, que temos os fenômenos elétricos da transmissão sináptica. Então, quando existe uma diminuição de neurotransmissores e uma patologia, um quadro depressivo, por exemplo, inclusive os médicos, quando receitam um antidepressivo que vai auxiliar nesse fluxo, isso está associado aos agentes mentais, a esse fluxo mental que está coordenando e bloqueando a sinapse. Então, os agentes mentais, eles podem deixar em harmonia esse fluxo de neurotransmissores, ou barrar, impedir pelo campo magnético que é formado aqui por causa das ondas mentais nossas. Então, outra frase é que podemos ainda verificar essa ocorrência nos neurônios motores espinhais, valendo-nos de eletrodos intracelulares. Nós tiramos essas duas frases do livro Evolução em Dois Mundos, porque é o que se relaciona com o efeito das ondas mentais em quem? Em nós. Nossos padrões de pensamento, eles irão, esses estados emocionais, ou nossos desejos, nosso querer, vontade associada, vai influenciar em todo esse processo neuronal. Por quê? Porque os neurônios são os fios condutores da corrente mental. E essa corrente pode barrar ou influenciar na condução natural da transmissão nervosa. Mais adiante, em Evolução em Dois Mundos, ainda conectando com mecanismos, é que André Luiz afirma que a célula é um princípio inteligente rudimentar. Então a célula é um princípio inteligente rudimentar. E lá na espiritualidade, ele diz, né? Com o transcurso dos erros, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar. Então nós temos uma família de princípios inteligentes construindo o nosso corpo físico. As células do fígado são princípios inteligentes, que simplesmente obedecem ao nosso comando mental, às nossas energias. Estômago, músculo, tecido ósseo, são inúmeros princípios inteligentes rudimentares a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre, sejamos nós ou os animais. Ainda Evolução em Dois Mundos. Como é formada essa conexão entre nós e esses princípios inteligentes aqui do nosso corpo? Os agentes mentais, esses átomos mentais dessa corrente. Na espiritualidade, ele diz
eu vou traduzir esse slide, ele diz, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos ainda, que eles estudam a estrutura mental das células. Então as células nossas possuem estrutura mental que vão receber a corrente mental que nós estamos projetando agora. Então se eu penso mal em alguém, o pensamento vai para o outro, mas também é comunicado às nossas células. A irritação com facilidade habitual é irradiada, mas também é irradiada para esses princípios inteligentes que constituem o estômago. Então esse padrão somos nós quem ditamos a esses receptores que chamamos células. Parece uma comunicação mediúnica, de uma certa forma, digamos, de forma bem em geral, quero dizer, há uma comunicação entre nós, princípios inteligentes, com esses princípios inteligentes rudimentares que formam o nosso estômago, o nosso intestino, nossos músculos, etc. É comunicação o quê? Mental. Porque as células possuem uma estrutura mental. E aí, as mitocôndrias, que a gente vai falar um outro dia, as ondas longas, médias e curtas são emitidas em quais situações? As ondas longas, em especial, elas são irradiadas quando os átomos mentais inteiros são excitados, produzindo ondas muito longas que vão sustentar a nossa individualidade. São as ondas que sustentam a nossa própria individualidade. Essa individualidade, o padrão básico de cada um nós pensamos, e é o que nos diferencia dos animais. Então essa individualidade, ou seja, é a personalidade que você tem, que eu tenho, é sustentado basicamente na forma de ondas longas. Então, trazendo um exemplo, Jesus, ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse eu sou o caminho, eu sou a verdade, ele tinha plena consciência do real papel que ele era, o papel que ele tinha. Então é um exemplo de manifestação de uma onda longa. Não posso dizer que onda longa é sempre uma onda ruim, um pensamento mau, etc. Onda longa, ela caracteriza a sustentação do indivíduo, a personalidade e a consciência de si mesmo. O grau de consciência de si mesmo. Quem o povo diz que eu sou? Disse Jesus. Ele perguntou aos apóstolos em outro momento: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde: ah, tu és o Filho de Deus, tudo. Vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Parecia, sabe que Jesus estaria sendo... se achando, arrogante. Olha só a questão, né? Ele tinha plena clareza de quem ele era. E assim nós, poxa, qual é o meu papel em meu lar? Qual é o meu papel como mãe? No meu lar, como pai, como profissional naquela empresa, qual é o meu papel aqui? Então, quando chamamos para nós, nós produzimos essas ondas longas no sentido de afirmar a nossa individualidade. Exemplo das ondas longas que André Luiz diz aqui. Primeiro, ele diz que a vontade é que coordena, né? Então a vontade, de acordo com o padrão dela, pode irradiar essas ondas que as partículas... É difícil falar partícula ou onda, né? Partículas mentais ou ondas mentais acabam sendo a mesma energia, caracterizando da mesma forma. Então aqui na vontade, um pouco mais, digamos, enfraquecida, um aspecto mais individual, que em excesso desse individualidade leva ao egoísmo, a lei de conservação em desequilíbrio. Temos essas ondas no campo mental. Sustenta a individualidade.
De onde vem essa... De onde a vontade pega energia? Do fluido cósmico universal. Porque é no fluido, a partir do fluido cósmico, que é o pensamento do Pai, é que se constrói o pensamento das criaturas. Então nós captamos do pensamento do Pai o fluido primário, limpinho, cristalino, e aí construímos tudo que a gente sabe, tudo que a gente pensa e tudo. No momento em que nós utilizamos a inteligência com foco na atenção ou algo assim, em um conhecimento, em uma leitura, a leitura da própria natureza, e nós trazemos o conhecimento para a vontade, olha só, já acelerou um pouco. Ondas longas, o ato de refletir, de pensar no que estamos lendo, vai aumentar um pouco a sintonia, vai aumentar um pouco a frequência dessas ondas. É onde nós entramos nas ondas médias. As ondas médias são ondas de aquisição de experiência. Por isso que eu estou tendo uma aquisição de experiência, então tem um conhecimento que eu estou adquirindo. E o que é trazer esse conhecimento para mim? É trazer esse conhecimento para alimentar o quê? A frequência da minha vontade. Por isso, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, o segundo. A instrução traz o conhecimento o quê? Para a vontade. Que fortalece a capacidade de amar, a gente ama, enriquece-nos e a gente passa a se instruir mais e vira um círculo que se retroalimenta de amor e de instrução. Então conecta. A reflexão está além da leitura. Trazendo a leitura refletida, a gente alimenta a vontade. E com isso, qual é a consequência? O fluxo mental de uma vontade que está refletida num conhecimento vai fazer emitirmos ondas médias, outras cores na aura. Aqui nós estamos falando do conhecimento científico apenas. Na verdade, o conhecimento, a sabedoria do espírito, a aquisição moral do espírito. A vontade está associada ao conhecimento moral. Por isso do quê? Das leis morais, das leis do Criador. E então, nesse momento, quando a vontade vai excitar os elétrons mentais, os elétrons sofrem salto quântico, e aí ele diz, em estados menos comuns da mente, quais sejam os de atenção ou tensão pacífica, em virtude de reflexão ou oração natural. O campo dos pensamentos exprimir-se-á em ondas de comprimento médio de aquisição de experiência por parte da alma, correspondendo à produção de luz interior. Olha só, correspondendo à produção de luz interior. Então, são os elétrons que são excitados. Em que situação a gente excita esses elétrons, iluminando nossa própria alma? Em estados menos comuns da nossa mente. Menos comuns, ele quis dizer, pensando no nosso momento de evolução. Atenção ou tensão pacífica. Em momentos que nós estamos prestando atenção em algo, focados, ocorrerá a aquisição de experiência. Então, se estou realizando um trabalho e estou pensando lá na minha casa, peraí, eu estou fazendo um trabalho, mas eu não estou o quê? Focado, atento. Minha mente está lá fora e eu estou dando passe aqui. Opa! Eu não tenho uma aquisição de experiência, ou seja, não vai espremir as ondas médias. É preciso estar atento e focado naquela tarefa, porque a gente está inteiro. E a vibração qual é? De ondas longas. Porque a vontade é eu querer estar naquela tarefa realizando. Pensando em nosso paradigma médico espírita, quando estamos com um paciente
posso estar irradiando ondas longas, vão sustentar minha individualidade, mas por que não oferecer uma onda de uma frequência um pouco melhor, prestando atenção naquele paciente, olhando, vendo a alma também, realizar uma oração natural, mentalmente, sem ele perceber. No momento de oração, seja o paciente ou nossos filhos, ao ouvir o que ele diz, nós estamos atentos, estamos num estado de tensão perturbada? Não, uma tensão pacífica, pacificadora. Irradiamos ondas de aquisição de experiência. Senão eu vou vivenciar a tarefa, mas não vou ter aquisição daquela experiência na minha moral. E isso em todas as situações. Então Jesus disse: vós sois a luz do mundo, brilhe vossa luz. Essa luz, essa luz interior que ele quis se referir, de aquisição de experiência. Brilhe vossa luz, ou seja, irradie ondas médias. Ore, realize com amor, com atenção. Até a conversa com alguém pode ser uma conversa que a gente irradia ondas médias ou simplesmente nas ondas longas naturais que a gente vive a vida. E isso é muito interessante. E aí ele fez a oração do Pai Nosso, né? Mestre, nos ensine a orar. E aí ele faz o Pai Nosso, oração natural. O vigiar e orai também foi outra recomendação no sentido das ondas médias. Por quê? Em virtude de reflexão. Então, se eu estou refletindo, eu estou vibrando ondas médias em mim e em todo o universo, construindo uma fraternidade universal, porque tem um fluido cósmico universal que conecta tudo, é onde a fraternidade universal se estabelece. Então, nesse sentido, eu acho que Jesus deu um exemplo forte de ondas médias, nesse episódio com a mulher adúltera, e quando ele questiona os homens, né? Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Momento deles refletirem. Porque era automático apedrejar a mulher. Jesus dá um estímulo de onda média, dizendo aqui, levando eles a refletirem, porque na reflexão ocorre a aquisição de uma nova experiência. Por isso é preciso fazer refletir nossos filhos. Não basta dizer a ele: filho, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não funciona, não funciona nem para nós, como não funciona para eles. A orientação é válida, mas é necessário levá-los também a uma reflexão, porque a reflexão leva à mudança de paradigmas. Tanto é que eles não apedrejaram, e com isso ele diz a frase: eu também não te condeno, a mulher, vá e não peques mais. Ou seja, é aqui, nesse momento reflexivo, que nós estamos irradiando as ondas médias. Então, se aumentou a frequência das ondas, o que aconteceu? Aumenta a velocidade das partículas. Recordam, companheiros, daquele slide anterior que tinha um elétron, frequência alta, a velocidade elevada, e outro? É aqui. Se aumentou a frequência, aumentou a velocidade dos elétrons mentais, corresponde à aquisição de experiência da reencarnação. E por último, as ondas curtas, que são ondas de imenso poder transformador do campo espiritual. Olha, na esfera, os espíritos no reino angelical, né, na esfera angelical, eles irradiam ondas, raios super ultra curtos. Algum dia chegaremos. Mas André Luiz fala assim, que em estados extraordinários da mente, irradiamos ondas curtas, de imenso poder transformador do campo espiritual. Nesse momento, é quando a vontade ela é acionada com tal força que aciona
os núcleos dos átomos mentais. É uma energia nuclear em nós que ele diz, em situações extraordinárias da mente, emoções profundas, dores indizíveis, as laboriosas e aturadas concentrações de força mental ou as súplicas aflitivas. O domínio dos pensamentos emitirá raios muito curtos ou de imenso poder transformador do campo espiritual, teoricamente semelhante aos raios gama. Semelhante aos raios gama. Capítulo 4 também, finalzinho dele. Em que situações ocorre isso? No momento em que nós temos nossas emoções profundas, ou numa situação nossa de desespero, ou naquele momento em que a mãe irradia aquela fé tamanha para a cura do filho, numa oração, ele diz aqui, ó, dores indizíveis, as laboriosas e aturadas concentrações de força mental. Então alguns estados de meditação leva também, sabe, de concentração de força mental, pode levar ao espírito irradiar essas ondas curtas. E as súplicas aflitivas, aquela oração que está num aflito, e aquela súplica aflitiva tem um imenso poder. A gente costuma utilizar, como o meu único exemplo mais forte, pelo menos para mim, dessas ondas curtas, foi quando Jesus, na multidão, se encontra a mulher hemorroíça, em que ela, com a fé, nós dissemos em algumas aulas também, ela foi uma súplica aflitiva que ela fez tão forte, tamanha, que ela irradiou essas ondas curtas, e o Cristo, no mesmo sentido, irradiando essas ondas, levou ela a uma cura. A caridade, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, constitui uma recomendação de fazer da oração um hábito, ou a prática. A oração mais agradável ao Criador é a da prática, ou seja, a da caridade. É quando esse fluxo mental passa em nós e nos impulsiona a ir ao encontro à dor do irmão e realizar o que é necessário. Amai os vossos inimigos. E aqui encerramos com este slide, dizendo como ocorre nesse sentido as ondas curtas. André Luiz que menciona aqui, no momento em que a vontade é ativa, eu estou focado, concentrado, intensamente, a vontade está numa força maior. E aqui, conforme a ilustração, a animaçãozinha, nós vemos uma energia no campo mental, uma mágoa, um nódulo. Essa energia tem imenso poder transformador do campo espiritual. Então é aí que ela transforma o nosso próprio campo espiritual, liberando essa energia, por exemplo, como perdão, um ato de perdão, ou um ato de caridade. É aí onde nós vimos o Chico, nossa primeira aula, na segunda aula nós falamos, né, do Chico, quando perdoou aquela vizinha, ele promoveu uma irradiação superior, fazendo ela feliz, e transformou o próprio campo espiritual. Isso todos nós podemos fazer em nós. É onde entra a autocura. De uma certa forma, essas ondas curtas, elas são capazes de também promover uma transformação no campo espiritual celular. Já que André Luiz nos afirma que estudam o campo mental das células. Então nós alimentamos as células do fígado com uma outra energia quando cultivamos o hábito do vigiar e o orar nesse processo íntimo de autocaridade. Por isso Paulo manda aquela carta aos Coríntios dizendo que ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, caridade, nada seria. E ele faz aquela carta, parece para nós, para mim, que é como se ele tivesse realmente esse conhecimento íntimo
de como realizar essa mudança. A oração de Francisco de Assis é um exemplo dessa emissão também de ondas curtas, e todos nós podemos realizá-la com a vontade operante na cura de nós mesmos. E assim André Luiz finaliza com as formas pensamentos, e a gente vai continuar na aula que vem, sobre as formas pensamentos e os reflexos condicionados. Abriremos um momento de perguntas também na próxima aula.